Então, alegria estar com vocês nessa noite. Nós vamos hoje falar da família de Deus, ou seja, a igreja, né? Para a gente falar de família, acho que é bom a gente definir o que é isso, né? Primeiro, a gente começa com a definição, senão daqui a pouco a gente está falando das coisas e não sabe do que está falando, né? O que é família? Porque a palavra família pode ser usada de várias formas diferentes, né? Então, o que é que a gente quer dizer com a palavra família quando a gente chama a igreja de família de Deus? Vamos entender isso. Primeira coisa que as pessoas pensam quando pensam em família, a primeira referência é aquele grupo de pessoas daquilo que nós chamamos de família natural. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher. Quando o homem se une à mulher sexualmente, acontece aquele fenômeno que a gente chama criança. Já ouviu falar disso? Nascem crianças. Isso. Então, a partir disso, aqui vem a necessidade básica, que é uma necessidade diferente entre os seres humanos e os animais. Os seres humanos, eles são muito mais indefesos e necessitados de família do que os animais. Isso é uma coisa que está na estrutura da realidade. Não é esse negócio assim, eu não quero ter família, ou eu quero ter família. Não, não adianta. Não tem como, né? O pintinho sai do ovo, ele vai lá, a galinha cuida dele um pouquinho, porque sei lá, de vez em quando, vamos supor, no meio de uma chuva, né? O pintinho fica molhado, ele pode morrer de frio. O que é que ele faz? Ele vai para debaixo da asa da galinha para aquecer novamente, para conseguir se restabelecer. Então ele precisa de um certo apoio da galinha. Ou então o bezerrinho que vai lá e mama da vaca, ele precisa de um certo apoio. Mas esse apoio que os animais necessitam é muito limitado. Ou seja, daqui a pouco eles estão independentes. Daqui a pouco, quando sai o período da amamentação, acabou. Aquela mãe que ficou grávida daquela ninhada, né, ficou prenha daquela ninhada, que amamentou aquela ninhada de cachorrinhos, aquela mãe, quando os seus filhinhos, cachorros, ficam adultos, ela não tem mais vínculo nenhum com aqueles seres. Uma fêmea no cio, ela está disposta a cruzar com qualquer macho. Não interessa se aquele macho é o pai dela, é o irmão dela ou é o filho dela. Animais não têm família. Animais têm reprodução. Mas os seres humanos têm família. Os seres humanos têm, além da reprodução, tem esse fenômeno que uma vez que veio alguém ao mundo, o ser humano precisa ser humanizado, precisa virar gente, como a gente diz, precisa aprender. Aquela criança não é capaz de nada. Deixada a si mesma, ela vai morrer de fome e, assim, por longos anos. Por longos anos. Quanto tempo levaria, sei lá, na selva, entre os índios, para um menino que nasceu finalmente aprender a caçar e se virar? É do dia para a noite? Não. Leva longos anos? Sim ou não? Esses longos anos são longos anos simplesmente que a mãe dá de mamar? Não. Ele precisa receber uma herança de aprendizado.
aquela tribo, por primitiva que seja aquela cultura, tem um aprendizado. Eles aprendem, essa planta aqui é venenosa, quiser pescar é com esse tipo de arpão, se quiser caçar é com esse tipo de flecha, olha, pode pôr veneno na flecha aqui assim, assim, se arrancar essa raiz aqui, que é a mandioca, você pode fazer comida com ela, mas essa outra aqui é a mandioca brava, ela é venenosa. Os índios têm uma cultura, sim ou não? Vão aprendendo a arte de caçar, o jeito de se comportar uns com os outros, etc, etc. Esse processo educacional, gente, isso é universal nos seres humanos e isto não existe no mundo animal. Eu quero que vocês enxerguem isso. Esse fenômeno que nascem crianças e num processo de confiança entre pais e filhos, existe uma sociedade, né, uma distribuição de funções entre mãe e pai, e a confiança entre pais e filhos vai educando os filhos e possibilita a criação das pessoas que ficam adultos e conseguem viver nessa vida. Este processo, ele é necessário nos seres humanos, em qualquer cultura, em qualquer época, ontem, hoje, sempre. Era assim há 1 milhão de anos atrás e vai continuar assim enquanto o mundo for mundo. Eu quero que você enxergue que isso é uma necessidade da estrutura humana. Está claro isso? Não é possível que seres humanos virem adultos sem um longo processo de acompanhamento familiar e de educação. Isso é a natureza da coisa. O que está acontecendo ultimamente, porém, é o seguinte: é que a situação financeira, econômica do mundo que nós inventamos, que é um mundo bem artificial, está fazendo com que o pai e a mãe coloquem na cabeça uma ilusão. A ilusão é a seguinte: liberdade é eu ir trabalhar para os outros, eu ser funcionário do meu patrão, ficar em casa e cuidar dos meus filhos é escravidão. E aí, pai e mãe saem de casa, agora põe os filhos aonde? Entregamos a educação dos nossos filhos para esta coisa, né, chamada escola. Terceirizar. Não, porque padre, eu não tenho condições, eu não sei matemática, português, álgebra, inglês, francês, as matérias, a biologia, química, física, todas as matérias que meu filho estuda, não é? Eu não tenho condições de dar isso para ele. Mas o básico, o fundamental da personalidade do seu filho não vai ser formado quando ele tiver 7 anos de idade. Se você vai colocar seu filho na escola, vamos supor, no primeiro ano, com 6, 7 anos de idade, já é tarde. A personalidade dele já foi se formando, o básico, a estrutura moral do certo, do errado, do sim e do não, isso já foi formado anteriormente, já está sendo formado ali. E quem que vai fazer isso? Eu vou entregar para o berçário, eu vou entregar para a creche, eu vou entregar para babá,
eu vou entregar para a avó, eu vou entregar para o vizinho, eu vou entregar para o amigo, eu vou entregar. Bom, a escolha é sua, eu só estou dizendo que, vejam, as coisas estão ficando bem contra a natureza. A natureza do processo de confiança, da presença da mãe, de dedicação, de formação básica, fundamental, dos valores, das virtudes iniciais. Isso é um negócio aí bem difícil de ser realizado no grupão de um bando de criança correndo e a professora aqui no celular vendo o Instagram. Só acho que não é assim que funciona. Mas continuemos a nossa narrativa. O que é então família? Ora, o mais importante, o fundamental da família não é a reprodução, porque isso tem os animais. O mais importante e o fundamental da família, embora tenha uma base de reprodução, o mais importante e fundamental da família é a realidade da aliança e da formação, da educação. É isso que cria a diferença das pessoas. Seu filho será uma pessoa melhor conforme a dedicação que for feita de educação dos valores básicos, fundamentais, né? Cristãos que serão entregues para ele. Neste sentido, você vê então que a família se assemelha muito à igreja e a igreja se assemelha muito à família. Porque o que é uma igreja? O que é a igreja de Cristo? A gente tem umas distorções na cabeça, né? Mas a igreja é a paróquia, é o lugar onde eu vou lá, tem a secretaria paroquial, eu preciso, vem aqui, eu preciso batizar meu filho. Então a igreja é uma agência, né, de prestação de serviço. É um departamento como uma repartição pública, onde tem funcionários que prestam serviço. É isso a igreja? Bom, se for isso, então nós estamos perdidos, né? Isso não é o básico fundamental da igreja. Não, a igreja é o seguinte, é um clube onde eu pago a mensalidade do clube, que se chama dízimo, e eu recebo alguns serviços. Então tem que pagar conta de ar-condicionado, de luz, etc e tal, de microfone novo, etc e tal. O padre presta um serviço lá na frente, eu recebo, estou pagando, estou sendo servido, ótimo, pronto, acabou, câmbio, desligo. É isso a igreja? Jesus fundou alguma paróquia? Paróquia é uma organização nossa. O que Jesus fez foi o seguinte: ele tinha discípulos que estavam ali com ele, e desses discípulos ele escolheu 12. Olha só o que é que Jesus fez com a igreja. Jesus escolheu 12. E diz lá o Evangelho de São Marcos: Jesus escolheu 12 para que estivessem com ele e para enviá-los em missão. Estar com Jesus. Jesus dava uma formação especial para esses 12. Jesus discriminou. Não, Jesus não discriminou. Jesus elegeu. Deus tem os seus eleitos. Jesus escolheu 12 para que estivessem com ele, para que eles fossem o núcleo
da igreja, e depois é a partir disso que a igreja se desenvolve. Então vejam que essa distinção entre padre e leigos, ela foi criada por Jesus, não foi uma invenção humana. Jesus quis que aqueles 12 deixassem tudo. Senhor, nós deixamos pai e mãe, casas e campos, mulher e filhos, para vos seguir. Nós deixamos. E foram. São Pedro tinha mulher e filho. Tinha a empresa lá de pesca dele, tinha a casa dele, tinha mulher. Você depois, quando vê os Atos Apóstolos, os apóstolos indo por aí pregar o Evangelho, você não vê eles. Então, São Pedro fez as malas com a mulher e os filhos e foram para outro lugar. A mulher e filho desaparecem. Por quê? Porque quando ele se converteu, a mulher também se converteu. E a mulher disse, até incentivou, certamente ela disse, Pedro, ele curou minha mãe estava com febre, minha mãe ia morrer, ela estava entrando em coma, ele veio aqui na nossa casa, tocou na minha mãe curou de febre, levantou, começou a servir ele. A gratidão que eu tenho por esse homem, ele está dizendo para você deixar tudo e seguir Pedro, pode ir. As famílias se convertiam, os apóstolos então escolheram seguir Jesus no celibato. O pessoal não entende isso, que os primeiros padres e bispos eram celibatários, mas eram casados. Como assim? Sim, eram casados, mas aí num acordo com a esposa, deixaram o uso do matrimônio para viver o celibato dali para frente. Os filhos certamente já estavam grandes, criados, estava tudo resolvido, a situação da esposa com os filhos, e os apóstolos iam lá. Depois, mais tarde aqui, alguns que não tinham se casado nunca, que já faziam essa opção desde cedo, como foi o caso de São Paulo. São Paulo nunca tinha se casado, não é? Mas eu quero que vocês notem que Jesus criou um grupo para estar com ele o tempo todo, e Jesus como um educador esteve com eles. Na última ceia, Jesus disse para os apóstolos, olha, eu ensinei tudo isso aqui para vocês, só que vocês ainda tem muita coisa que eu ainda preciso dizer para vocês, mas vocês não são capazes de entender. Eu vou enviar o Espírito Santo e vocês vão começar a entender as coisas. Vejam o núcleo da igreja. Em Pentecostes estavam lá os 12 apóstolos com Maria, receberam o Espírito Santo, começa a missão. A igreja, então, ela tem estes pais espirituais, que são os apóstolos, que têm uma missão de estar mais próximos de Jesus e conhecer melhor as coisas de Jesus. E esses pais espirituais, que são os sacerdotes, fazem aquilo que é a missão do pai. O pai e a mãe se unem e nascem as crianças, sim ou não? O padre batiza, nascem os filhos de Deus. O pai e a mãe dá toda a força necessária para a criança para crescer. O bispo vai em crisma, que é o sacramento do crescimento espiritual. O pai e a mãe dá de comer para a criança, sim ou não? O sacerdote dá a Eucaristia, que é o pão da vida,
e dá também o alimento espiritual, que é a pregação. O filho fica doente, o pai e a mãe dá o remédio, o sacerdote dá o remédio na confissão. O pai e a mãe acompanham seus filhos nas doenças físicas, unção dos enfermos. Acompanham seus filhos até o altar para se casarem, matrimônio. Vejam que Jesus criou todo um sistema de família espiritual, onde os pais espirituais formam esta família de Deus que é a igreja. Então, a unidade da igreja, ela é onde está o sacerdote que na Eucaristia alimenta, no batismo faz nascer, na confissão faz que a pessoa seja curada. Você vai dizer: ai padre, mas pelo amor de Deus, o senhor está idealizando demais. Padre não é isso tudo. Eu não estou idealizando, eu estou dizendo o que devia ser, como pai e mãe. Eu não vou idealizar. Tem pai que é alcoólatra, sim ou não? Tem mãe que abandona os filhos, sim ou não? Tem filho que é rebelde e agride os pais, sim ou não? Tem irmãos que se matam, sim ou não? Quando eu apresentei a família para vocês, eu não apresentei nada disso. Isso existe, mas isso é a doença da família, não é a família. Eu não posso. O que é um ser humano? Um ser humano é um animal que pega a Covid-19 e morre. Isso não pode ser a definição de um ser humano. Eu não estou idealizando um ser humano quando eu chego e digo que o ser humano tem uma vida, tem uma saúde, um jeito de ser normal, sim ou não? Só que aí acontece doença, acontece morte, acontece desastre, isso aí acontece. A igreja, ela é uma família. E o que é que deveriam ser os padres? Os padres deveriam ser estas pessoas que, escolhidos, são tirados do meio do povo de Deus, do jeito que os apóstolos são tirados do meio do povo de Deus, para estar com Jesus e serem enviados em missão. Ou seja, o padre precisaria ter uma vida íntima e próxima de Jesus. São todos que têm? Gente, um médico precisaria estudar antes de dar o diagnóstico, sim ou não? São todos que estudam? Tem médico barbeiro? Tem médico que mata as pessoas? Eu não estou idealizando nada, eu estou dizendo o que é a igreja como família de Deus. A igreja como família de Deus. Então, o sacerdote, ele é chamado a ser pai espiritual de uma família espiritual. Essa família espiritual, ela pode estar organizada em estruturas. É evidente, por exemplo, que para ser família mesmo, onde o pai conhece os filhos e cuida deles um por um, etc, etc, precisaria ter muito mais padres, sim ou não? Eu sei que vocês, por exemplo, uma das coisas do sucesso entre aspas, muitas aspas no sucesso, das igrejas evangélicas, é que as igrejas evangélicas, elas têm muitas vezes comunidades pequeninas. Você passa
no bairro, vê essas igrejinhas pequenas, tem o pastor lá e o grupinho é pequeno, mas todo mundo se conhece. Alguém falta o culto, todo mundo telefone, o que foi, fulano? Você não veio? O que está acontecendo? Porque é pequena família que se conhece mutuamente. Por isso mesmo, dá uma brigaiada, briga, como toda família, é cheio de defeitos. Aí briga aqui, já sai, não quero mais congregar aqui, vou congregar em outro lugar. Aí vai para outra igreja, já muda. Não vamos idealizar os evangélicos, não. Eu só estou dizendo que eles têm uma característica que, infelizmente, nós, pela falta de padres, não temos, que é este trato direto, pessoal, com os filhos espirituais que nós precisaríamos ter. Mas a gente consegue oferecer pelo menos um mínimo. O mínimo é o quê? Tem as confissões, é um encontro pessoal com o padre, sim ou não? Então, pelo menos na confissão, você tem alguma coisa que precisa mais de um atendimento, de alguma coisa mais grave, você vai lá e marca. É ainda muito precário daquilo que deveria ser. Nós, padres, não temos condições de dar a vocês tudo aquilo que vocês precisariam de direção espiritual, de orientação, de aconselhamento, etc, etc. Também porque, até mesmo uma característica da nossa arquidiocese é o fato de que a nossa arquidiocese tem padres muito jovens. São pais jovens que precisam também amadurecer, também eles precisam ir aprendendo e amadurecendo a ser, como ser sacerdotes. E a gente, claro, vê eles crescerem com grande alegria, mas também a gente sabe que tem que dar tempo, dar tempo ao tempo para esse amadurecimento realmente pegar. Mas é importante a gente saber o que é aquilo que está no coração de Jesus quando Jesus pensou a igreja. Quando Jesus pensou a igreja, ele pensou nestas, vou usar a palavra, comunidades eucarísticas. Eucarísticas. A palavra igreja quer dizer isto. Igreja vem do grego eclesia e quer dizer assembleia. Assembleia eucarística. Uma assembleia eucarística. É interessante a gente notar lá na carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo diz assim: saúdo a igreja que está em Corinto e aos santos que estão na Acaia. O que é isso, padre? Deixa eu explicar. É como se ele dissesse assim: saúdo a igreja que está aqui é Campo Velho, que é o bairro aqui, Jardim Paulista, Campo Velho, coisa assim. Bom, eu saúdo a igreja que está no Jardim Paulista e aos santos que estão no Mato Grosso. Por que ele não chama a igreja que está no Mato Grosso? Porque não dá para você fazer uma assembleia no Mato Grosso, mas no Jardim Paulista, no Campo Velho, dá. Está entendendo? Por quê? É uma unidade geográfica menor que dá para fazer uma assembleia. Então, lá no início do cristianismo, a palavra igreja ela é bem específica. Ela significa Eucaristia. Significa uma família espiritual que se une ao redor de um sacerdote para celebrar a Eucaristia. Porque como um pai de família que dá alimento aos seus filhos.
O oferecimento do santo sacrifício eucarístico é aquilo que faz a igreja acontecer. A igreja nasce da Eucaristia. Então, padre, de que tamanho seria uma paróquia ideal? Agora vocês vão ficar chocados. A paróquia ideal seria uma igreja. Bom, primeiro, vamos lá. No tempo de Jesus tinha microfone? Não. Então, o microfone não pode fazer parte da essência da igreja. Então, tem que ser uma comunidade. Segundo ponto, padre pode celebrar a missa quantas vezes por dia? O normal é celebrar uma missa só por dia. 2 missas ele pode durante a semana com necessidade pastoral. 3 missas no domingo por necessidade pastoral. Mas não pode sair celebrando missa assim. O padre não pode celebrar quantas missas quiser. É 2 durante a semana e 3 nos dias santos de guarda. É o que está no direito canônico. Mas isso é exceção. O normal é uma missa por dia. Acabou. O padre não deveria celebrar mais de uma missa por dia. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Um padre, uma missa. De que tamanho tem que ser essa igreja? Ela tem que ser grande o suficiente para o padre, sem microfone, atingir as pessoas que estão lá. Então entendeu o tamanho de uma paróquia? Uma paróquia normal seria um grupo de 300 pessoas. Mas, entendeu? Um padre com um vozeirão maior assim, tudo bem, vai, faz uma igreja com a concha acústica, etc e tal, que consiga, né, projetar a voz. Mas vocês vão de convir que isso são recursos artificiais, porque 300 pessoas já é muita gente para cuidar. As nossas paróquias em Cuiabá tem 50 mil pessoas. Vocês entenderam o problema? Claro que não vem todo mundo à igreja, mas é por isso também que... Porque se houvesse o pastoreio individual, o cuidado, né? Então, onde é que a gente vê que está a crise? A crise na nossa sociedade, ela está acontecendo exatamente porque nós não temos mais aquela estrutura de família, onde a família sabe que ela tem uma missão de educar os filhos. E na igreja, os padres sabem que eles têm compromisso pessoal com os seus filhos espirituais, que ele é padre, e padre quer dizer pai. Ele tem que cuidar dos filhos. Então vocês vejam como as nossas condições de manutenção da família, célula máter da sociedade, e da família enquanto célula da igreja, nós estamos em situações precárias. E aí você entende como que o demônio faz a festa, né? Está entendendo? O diabo faz a festa. Qual é a primeira coisa que o diabo quer fazer conosco? A palavra diabolos, divisão. Todo mundo sabe como é. Se a manada está reunida, o leão não ataca. Mas se ele provoca uma disparada da manada e a manada sai correndo, ele vai pegar aquele animal que saiu da manada, que desgarrou, que ficou frágil, indefeso. Nós precisamos ser família espiritual.
nós precisamos entender que nós nos pertencemos uns aos outros. Porque o diabo quer dividir. A família que é a igreja, os padres precisam ter uma profunda e espiritual unidade com o bispo e entre si. Os leigos precisam ter uma profunda e espiritual unidade com os seus padres e entre si. Mas o que é que o diabo faz? Gente, se tem lugar que o diabo frequenta, chama-se igreja. Né? Você pega essa rua aqui, tem vários bares, etc e tal. Então vamos supor, o pessoal está lá no bar, bebendo, etc e tal, isso aqui. Onde que você acha que tem mais demônios? No bar com o pessoal bebendo ou aqui na igreja? É evidente que aqui na igreja tem muito mais demônios. Por quê? Porque aqui eles têm trabalho, lá eles já venceram. Ir para o bar não é pecado, tá? Mas estou dizendo assim, se você vai em um inferninho onde o pessoal está lá pecando, o diabo está desocupado. Ele não tem o que fazer da vida. Está claro isso? Onde o pecado já venceu, o diabo está desempregado. É aqui que ele vem. E ele quer criar intriga. Você vem na igreja, coisa que você lá fora, no mundo, na sociedade, você suporta tranquilamente. Na igreja, você imagina, não vou mais nessa comunidade, não vou mais nessa paróquia, não vou mais nessa capela, porque imagina que desplante, que assinte, que injúria. Fazer isso, o diabo vai fazendo a gente ficar intolerante um com o outro, sem misericórdia, sem paciência, que ele quer nos separar. Então, como que é possível ser família? Agora vamos para a prática agora. Vamos fazer uma aplicação bem prática, que vai servir para a família que é a igreja e para a sua família também. Veja, nós iniciamos essa palestra hoje ensinando o que é família. Se a gente tivesse que colocar isso numa frase, o que é isso? O que é família? Família é uma aliança de sangue. Que quer dizer o seguinte: eu derramo o meu sangue, mas eu não desisto de você. É uma aliança feita com derramamento de sangue. Jesus fundou a família, que é a igreja, quando ele disse: isto é o meu corpo que é dado, isto é o meu sangue que é derramado. Igreja, Assembleia Eucarística. Igreja é uma aliança de sangue. Também a sua família é uma aliança de sangue. Nos dois sentidos. Sangue, porque você tem vínculo de sangue, genético, de descendência, mas sangue, porque se você não decidir ter uma aliança que é capaz de derramar o sangue pela sua família não vai resistir aos ataques do diabo. Só contar uma história aqui que eu não sei se vocês sabem disso. O Papa João Paulo II, ele criou, há uns 30 anos atrás, um instituto para a defesa da família, lá em Roma, para estudos para defender a família. Aí, naquela época,
o Monsenhor Carlo Caffarra, que tinha sido responsável desse Instituto para a Defesa da Família, esse Monsenhor escreveu, só por acaso ele quis escrever para a irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, né? Escreveu para a irmã Lúcia, dizendo: irmã Lúcia, o Papa criou um Instituto para a Defesa da Família e eu peço à senhora que reze. Ele não tinha nenhuma pretensão que a irmã Lúcia fosse escrever de volta para ele só estava mandando uma carta dizendo: lá as carmelitas vão rezar por nós, né? Lá em Coimbra, que a irmã Lúcia morava em Coimbra, no Carmelo de Coimbra. Pois bem, e aí qual foi a surpresa dele quando ele recebeu a carta de volta? E a irmã Lúcia dizendo: Monsenhor, fico muito contente que o Santo Padre tenha criado um instituto para a defesa da família, porque eu não sei se o senhor sabe, a última batalha de Satanás será contra a família. A última batalha de Satanás será contra a família. Então, gente, como que a gente faz para manter a família unida nessa batalha de Satanás querendo dividir a família? Nós temos que entender que família é uma aliança de sangue derramado. Você tem vínculo de sangue com seus filhos, com seus irmãos, mas não é família se não for sangue derramado. Por quê? Porque os animais também têm vínculo de sangue, mas eles não têm família. Vínculo de sangue quer dizer o seguinte: eu amo você, você faz parte, você me diz respeito, e eu estou disposto a pagar o preço do amor, o preço de querer bem. Então, se nós somos família, se a igreja é família, nós precisamos entender o seguinte, gente: vocês estão aqui, nós precisamos aprender a pagar o preço uns pelos outros. O padre precisa rezar pelos seus filhos espirituais e se oferecer em sacrifício. O padre foi feito para se gastar pelos seus filhos espirituais. É aliança de sangue, tem que derramar o sangue, nem que seja na conta-gota, assim, todo dia uma gotinha. O Padre Pio, quando ele celebrava a missa, ele levava 2 horas celebrando missa. A pessoa foi perguntando: mas meu Deus do céu, como é que ele levava 2 horas? Missa sem homilia, hein? 2 horas de missa sem homilia. Não era homilia de 1h30, não, era 2 horas rezando. Padre, mas o que ele fazia? É que na oração eucarística, né, primeira, que antigamente só tinha essa, tem 2 momentos de silêncio: o chamado memento dos vivos, quando se reza pelas pessoas vivas, e o memento dos mortos, quando se reza pelas almas dos defuntos. O Padre Pio ficava 1 hora de relógio em silêncio no memento dos vivos, rezando por cada pessoa. É claro que o povo não aguentava ir embora, não ficava na missa dele, etc. E nem os padres devem fazer isso. Mas o Padre Pio é um exemplo nesse sentido de que ele fazia isso na missa. O que todo padre deve fazer: rezar pelos seus filhos, se sacrificar. O Padre Pio era um exemplo vivo, porque o sacrifício dele estava nas chagas. Mas também os fiéis têm que ter uma aliança de sangue com o Padre, de também se oferecer, rezar pelos sacerdotes,
fazer sacrifícios, orações. É uma batalha espiritual, gente. É uma batalha. Então, se os padres não estão aquela santidade toda, né, que vocês esperariam, aquela generosidade toda que vocês esperariam, reza para que a gente tenha padres conforme o coração de Jesus, para que os padres tenham aliança de sangue com vocês e vocês tenham aliança de sangue com os padres. Rezem, se ofereçam. É uma batalha espiritual. A última batalha de Satanás será contra a família. Você tem que pagar o preço. E o que é pagar o preço? Pagar o preço, você já sabe o que é o preço da família. Às vezes, você que é mãe, você que é pai, tem que ter noite mal dormida por causa do filho, sim ou não? Paga o preço. Paga o preço. Às vezes um padre vai ter uma noite mal dormida também. Paga o preço aí. Cansaço. Você está cansado, você não queria fazer aquilo, mas seu filho precisa. Você vai lá e faz, sim ou não? Paga o preço. Então nós precisamos entender essa família espiritual que é a igreja. Ela é uma eclesia, é uma assembleia eucarística. São os fiéis ao redor do sacerdote que é quem faz nascer a família, é quem alimenta a família, quem vê crescer a família, que alimenta com a doutrina, com a pregação, com a Eucaristia, que dá o remédio, que é a confissão, que é o sacramento da unção dos enfermos, que é o exorcismo, quando é necessário, não é? Tudo isso. Isto é a realidade da família. Faça a aplicação no seu dia a dia. Vamos fazer exame de consciência. Nas duas famílias, família de Deus, que é a igreja, e sua família. Pensa agora aí, vamos lá. Você, pensa para você. Por quem você está sofrendo? Ou seja, em favor de quem você está sofrendo? Não precisa ser sofrimentos heróicos, mas sofrimento do dia a dia. Cansaço, empenho, doação. Por quem você está sofrendo? Se você não está sofrendo por ninguém, provavelmente é porque você não ama ninguém mesmo. Está entendendo? Uma família onde você só tem direitos. Tem que cuidar de mim. Tudo bem, se você fosse uma criança, né? O que é que você espera da criança? Nada, né? Você troca a fralda dela, depois põe ela no colo para ela rotar. Se ela gofar em cima de você, paciência, né? Se tiver, então você não espera nada de uma criança, mas quando a criança vai crescendo, o que é que você espera, mamãe? O que é que você espera, papai? Você espera respeito, você espera gratidão, você espera obediência, você espera consideração, amor, carinho, não é isso? Então, é isso que a gente espera. Pois bem, você está sofrendo, essas coisas todas são compromissos, são alianças de sangue. Então, se você tem aliança de sangue, se você tem família, por quem? No sentido de em favor de quem você está sofrendo? Eu faço a pergunta do sofrimento não porque a família seja só sofrimento, mas é que nesse mundo marcado pelo pecado original,
pela morte e pela dor, se você não está sofrendo, é porque você provavelmente não ama ninguém. Ninguém. Porque você não está tendo aliança com ninguém. Você é igreja. Qual é a sua atitude na igreja? A sua atitude da igreja é de um cliente que entra num departamento, eu pago, eu sou associado do clube, eu pago dízimo, né? Se eu estou pagando dízimo, eu sou cliente, eu tenho direito. É essa a sua atitude? Você entra na igreja com a mesma atitude que entra numa sala de cinema, senta na cadeira, cruza os braços e vamos ver o que é que eu vou ver de novo hoje. Qual é a novidade? Eu paguei ingresso. Qual é a atitude sua? Reze pelas pessoas, não só pelo padre. Reze. Olhe ao redor quanta gente que você conhece e quanta gente que você não conhece. Tem gente que você só vê o rosto, sabe mais ou menos quem é. Tem gente que você conhece mais, tem gente que você conhece menos. Mas você já parou para pensar que essas pessoas fazem parte do seu corpo? Nós somos corpo de Cristo, um só corpo. O meu bem e o bem dessas pessoas, nós estamos tudo junto e misturado, gente. Essa é a igreja. Igreja como família. Então, vamos levar esses ensinamentos na prática. Na prática. Porque Deus quer isso tudo, que a gente seja família aqui na terra, para que um dia a gente seja família lá no céu. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Ele quer que a gente participe da felicidade dele lá no céu. Por isso Ele quer que a gente seja família aqui na terra. O diabo não quer que a gente vá para o céu, então ele quer destruir nossas famílias aqui na terra. Essa é a coisa. Então, já que nós não estamos no mundo ideal, o que é necessário? Vamos lá. Vamos nas conclusões práticas. O que é necessário fazer se você tem uma aliança de sangue com uma pessoa que é pecadora e pode falhar com você? Explica para mim. Deus tem uma aliança conosco? Sim ou não? Uma aliança de sangue? Ele derramou o sangue dele para que a gente estivesse unido a Ele. E nós sempre correspondemos a essa aliança de sangue? A gente pisa na bola, fracassa, peca. E o que é que Jesus faz? Ah, não, isso eu não perdoo. Jesus diz isso? Então, um dos preços que a gente tem que pagar para ser família é a paciência e a disposição de nos perdoarmos mutuamente. Senão não vai ter igreja, não vai ter família também. Quem se casa? Cadê os homens e as mulheres casados aqui? Levanta a mão. Ah, coitados. Então, outro dia eu perguntei para o Padre Overlan. Ele disse assim: Padre Overlan, será que Deus vai perdoar os casamentos que a gente celebrou? Esse mal que a gente fez com essas pessoas? Então veja só, se você é casado e você ainda está casado,
Eu não sei sua história, mas uma coisa eu sei: vocês já se perdoaram muitas vezes, sim ou não? Tiveram que engolir muita cobra, sapo, lagarto, tiveram que engolir amargo e cuspir doce, sim ou não? Tiveram que fechar um olho diante de um defeito, deixar passar para não ficar estressado, tolerar uma mania do outro, tiveram que pagar o preço da aliança de sangue. É ou não é? É assim. Agora a gente quer que na igreja seja diferente. Cara, se na sua família você tem que perdoar e pagar o preço, se você quiser ser igreja, você vai ter que aguentar. Nós vamos lutar, vamos fazer todo o possível para que a igreja seja claramente uma igreja cada vez mais santa, cada vez mais cheia de virtude, cada vez mais cheia de Deus. Mas enquanto isso, nós temos também uma consolação. E com isso aqui eu concluo. A igreja não é somente esta Assembleia Eucarística. A parte mais importante da igreja é aquela que está no céu. A igreja está no céu. E a igreja que está no céu, ela é toda santa e imaculada. Amém? Porque o que tinha para purificar já passou pelo purgatório. Quem está no céu já é santo e imaculado. Sim ou não? Essa é a parte mais importante da igreja. E saber que nós não estamos sozinhos. Que os santos, os anjos, fazem parte de nós. Tem aliança de amor conosco. Não é maravilhoso você olhar para São Luís e Santa Zélia, que tiveram aliança de amor um com o outro aqui na terra, e agora tem aliança de amor conosco no céu. Os santos são nossa família, gente. Os santos são a parte mais importante da igreja. Tem também outra parte importante da igreja, que é o purgatório, e nós temos que rezar por essas almas do purgatório também, que fazem parte de nós. Mas essa é a igreja que está aqui nesse mundo lutando, que a gente chama de igreja militante. A igreja que está no purgatório se purificando, a gente chama de igreja padecente. E a igreja que está no céu, na alegria eterna, que é a igreja triunfante. É tudo um só corpo. Se você pensa na igreja e pensa só aqui na terra, você está pensando muito incompleto. A igreja, a parte mais importante, está no céu. E é nessa igreja que nós queremos permanecer, com a graça de Deus. Então vamos lá, vamos viver essa aliança de amor, que é a igreja, que é a família de Deus no céu e aqui na terra. Amém? Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos vocês, né? E sobre cada uma das famílias. Quem quiser ficar de joelhos para receber essa bênção, pode ficar aqui. Deus de bondade e misericórdia, pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz e pela autoridade do meu sacerdócio, eu ordeno a todo espírito imundo, a toda armadilha de Satanás, que se retire e se afaste agora destas famílias e vão para os pés da cruz de Cristo para receber a sua sentença. Retirai, Senhor, para longe de cada uma dessas famílias
tudo aquilo que é trabalho feito, encantamento, feitiço, consagração demoníaca, maldição que tenha caído sobre eles, colocando-os debaixo do manto de amor da Virgem Maria, debaixo da proteção do cajado de São José, nosso Pai e Senhor, dos nossos santos anjos da guarda, protegendo e salvando.